Buenas, galera. Eu sou o Flávio Hag e você está no Itadakimasu. E começou a Copa do Mundo, né? Você já deve ter visto, começou no último domingo o torneio. E ontem nós tivemos a surpreendente vitória do Japão sobre a Alemanha. O Japão venceu a poderosa Alemanha. Só que tem uma verdade que não querem que vocês saibam. Essa vitória foi graças a um mangá. Hoje a gente vai falar de Blue Lock. Bola na trave, não quero placar. Bola na área, sem ninguém pra cabecear. Bola na rede pra fazer um gol. Bom, galera, eu tinha guardado esse vídeo justamente para ser na primeira semana da Copa do Mundo, né? É um vídeo sobre Blue Lock, mangá que foi lançado pela Panini, né? Tá aqui Blue Lock. Ele tem roteiro de Muniyuki Kaneshiro e arte de Yosuke Nomura. Ele é publicado no Japão nas páginas da Shonen Magazine. É um dos mangás mais badalados atualmente. Tá ganhando um anime, inclusive. E como vocês podem ver, Blue Lock é sobre futebol. E por isso eu guardei o vídeo dele para a semana da Copa do Mundo. Vocês sabem, eu adoro futebol. Vocês já me viram várias vezes com camisas de time aqui. Então eu queria muito falar sobre um mangá de futebol. Como vocês sabem, hoje a gente tem jogo da seleção brasileira. Então eu tô até usando já a minha camisa aqui. Não é amarela, né, pessoal? Eu não vou usar a amarela, eu uso a branca. Mas vocês não sei, comentem quando é que vocês estão assistindo o vídeo. Vocês estão vendo antes do jogo do Brasil, porque eu vou lançar ele antes do jogo, ou se vocês estão assistindo depois e o Brasil já fez 3-1 na Sérvia. Tivemos uma outra coincidência muito legal, né, pessoal? Quis os deuses do futebol e os deuses dos mangás que o nosso vídeo acabasse sendo logo depois da fantástica vitória do Japão, né? Eu falei dela antes. E por que isso... Eu fiz aquela brincadeira no começo sobre por que esse mangá é responsável pela vitória. Para entender essa brincadeira, vamos primeiro falar da história de Blue Lock. Em Blue Lock, ele se passa logo depois do final da Copa do Mundo de 2018. Ele começa já dias depois da final da Copa do Mundo. Vocês que não acompanham muito futebol, quem acompanha futebol sabe, mas quem não acompanha talvez não tenha se ligado. Em 2018, o Japão fez uma boa campanha, foi até as oitavas de final e enfrentou a Bélgica. Num jogo fantástico, o Japão estava vencendo a Bélgica e sofreu uma virada no segundo tempo. A Bélgica elimina o Japão. Curiosamente, nas quartas, a Bélgica pega o Brasil e elimina o Brasil também. E no Japão ficou muito marcado isso, porque o Japão estava indo bem na Copa, estava vencendo a Bélgica, inclusive, e acabou perdendo. No mangá, o governo japonês, as organizações futebolísticas do Japão ficam inconformadas com essa derrota. Porque o Japão está conseguindo competir, o Japão está conseguindo jogar, mas não vence. O Japão não consegue chegar perto de ser campeão mundial. E então é criado um projeto completamente maluco, que é o projeto Blue Lock. O nome do mangá é o nome do projeto, que basicamente é pegar 300 adolescentes jovens ali na casa entre 17 e 20 anos, que são os jogadores mais promissores do colegial, do universitário, e colocar eles dentro de um centro de treinamento gigante. E eles vão ficar presos lá dentro para criar o melhor atacante do mundo. Né? Eles vão ficar presos, eles vão passar todo o dia treinando, eles vão ser organizados numa espécie de ranking, e os piores do ranking vão sendo eliminados. Basicamente é um grande Battle Royale, em que o último a ficar lá dentro vai ser o novo atacante da seleção japonesa. Justamente na ideia de que o Japão possa finalmente em 2022, né, que seria 4 anos depois da história do mangá,
possa finalmente competir na Copa do Mundo. E aí vem a brincadeira, né? Por isso a piada, porque teoricamente o final do mangá vai ser em 2022, na Copa do Mundo de 2022. E aí o que acontece? Chega na Copa do Mundo de 2022 e o Japão vence a Alemanha, o que é incrível. Eu não tenho a informação exata aqui, mas pelo que eu vi, é a primeira vez que o Japão vence um campeão mundial na Copa do Mundo. Então, poxa, fica a coincidência, né? Todo mundo fez a brincadeira no Twitter de que o Blue Lock deu certo, os atacantes japoneses finalmente venceram um campeão mundial. Então a brincadeira acabou acontecendo e não tinha como eu não trazer para o vídeo. Mas brincadeiras à parte, pessoal, vamos falar do que é o nosso tema aqui no canal, né? Vamos falar sobre o mangá. Vamos discutir um pouco sobre o Blue Lock. Ele saiu pela Panini, eu falei antes, agora em setembro, então ele é mensal. Novembro já vai sair o volume 3. Como vocês podem ver, eu já estou com o 1 e o 2 aqui. E eu vou dizer, eu estava bem curioso para ler Blue Lock. Eu gosto de futebol, eu gosto de mangás de esporte, né? Eu já falei isso para vocês quando eu fiz o vídeo de Kuroko, de Haikyuu, e eu gosto de futebol. Então eu queria mangás de futebol aqui no Brasil. A gente não tem. Teve aquele Pride que foi publicado pela Nova Sampa, mas a Nova Sampa nem terminou ele. E fora isso a gente não teve outros mangás de futebol. Na verdade tivemos os Super Campeões da JBC, mas ele era no formato Turma da Mônica, né? Era aquele formatinho grampeado, ele tinha acho que 50 páginas, nem isso. Então eu nem colecionei aquilo. Se a JBC relançar, talvez eu pegue. Mas faltava um mangá de futebol. Curiosamente, a gente tem 3 saindo agora, né? Blue Lock pela Panini. A JBC vai lançar a Aoshi, é isso? Ou é a Aoshi? Não lembro certo de cabeça como é que é o nome. Aqui, eu vou botar aqui embaixo. E tem pela New Pop, que pra mim vai ser o meu grande xodó por motivos sentimentais, que é o Sayonara Football, que para quem não sabe é do mesmo autor de Your Lie in April. Então obviamente esse é o que eu mais quero. Mas tem 3 finalmente, né? 3 mangás de futebol. E eu não sei se vocês vão lembrar, quando eu fiz um vídeo sobre Kuroko, vai estar aqui no card, eu falei sobre a diferença entre mangás de esporte e mangás com esporte, né? Mangás de esporte são aqueles mangás que vão falar do esporte. Haikyuu, Slamdunk, isso são mangás de esporte. O foco é o esporte é disputado de uma forma realista. Já os mangás com esporte são aqueles mangás que tem ali o esporte, mas ele traz o esporte como uma forma de batalha, fazendo golpes especiais, né? Kuroko no Basket é o melhor exemplo disso. A gente tem The Prince of Tennis, que fica um pouco entre os dois estilos. E Blue Lock, ele entra nesse segundo estilo. Ele não é um mangá de futebol, ele é um mangá com futebol. Quando saiu o anime, eu tenho um amigo que disse pra mim assim, eu não vou assistir esse anime porque ele é de futebol, eu odeio futebol. E eu disse pra ele, cara, assiste, tu vai gostar, porque Blue Lock não é de futebol. Ele é um Battle Royale com futebol. E basicamente é isso, a gente vai ter batalhas, a gente vai ter, de certo modo, lutas entre os personagens para que eles continuem no projeto Blue Lock, que eles não sejam eliminados e isso acabe com a carreira deles e o sonho de ser um jogador de futebol. Obviamente, eu acho que eu não preciso falar para vocês que toda a história ali, né, isso só existe num mangá, né? É impossível que se faça um projeto que nem Blue Lock. Aquilo ali não existe, aquilo ali não tem nem cabimento, sabe? Colocar tantos jogadores ali para que eles se enfrentem até que um deles saia como o grande atacante supremo. Não, isso não existe. E o autor, ele comete alguns erros, eu não vou dizer erros, alguns exageros talvez, que até me deixaram meio preocupado sobre se ele entende de futebol. Sabe, ele tem realmente noção do que ele está fazendo ou ele só teve essa ideia de um Battle Royale diferente?
Eu tenho essas minhas dúvidas, porque assim, ó, ele faz algumas questões meio problemáticas, e eu vi até algumas pessoas questionando sobre direitos autorais, porque, por exemplo, ele fala do Pelé, ele fala do Cantona, ele xinga a seleção francesa, sabe? Ele cita alguns jogadores, e não é nem aquela questão de tipo, ele cria um personagem fictício que lembra aquele personagem, sabe? Que lembra aquela pessoa. Por exemplo, tem o famoso jogador, um dos melhores jogadores japoneses da história, que é o Honda. Passou aqui no Brasil pelo Botafogo, mas tem o Honda e aí talvez ele inventasse um nome ali que fosse ligar ao Honda, mas que não falasse que era o Honda. Então, sei lá, o Suzuki, que seja. Mas não, ele fala do Honda. Ele fala do Kagawa, que também foi um grande jogador japonês. Ele fala abertamente do Pelé, do Cantona, do Neymar. Só que em alguns momentos ele fala transformando essas pessoas em monstros, em babacas. Ou, por exemplo, ridicularizando a seleção japonesa, falando que que eles ganharam? Eles não representam o Japão. E, cara, eu vi um amigo meu até falou no Twitter que, poxa, qual é que será que é a relação da seleção japonesa com o Blue Lock? Porque, cara, seria muito fácil os jogadores terem se ofendido com o que o autor falou deles, né? Ou será que eles levaram na brincadeira? Eu não sei. Mas me chamou muito a atenção isso, porque realmente o autor pega pesado, principalmente com a seleção japonesa. Alguns até questionaram se, poxa, olha o que ele está falando do Pelé. O Pelé era tão arrogante assim, e algumas pessoas dizem que era, outras dizem que não, mas ainda assim chama a atenção a forma com que o autor lidou com isso. Eu acho que me preocupou um pouco, sabe? Nossa, até onde ele tá com uma liberdade criativa de poder estar falando de pessoas públicas, né? De celebridades, personalidades. É meio estranho. Um outro ponto é, obviamente, a forma com que o autor vê futebol. Esse negócio de o super egoísta, de que o atacante supremo não tem que ligar para nada, não faz nem sentido, né? Um futebol é um esporte coletivo, ele depende das posições e tal. Eu acho que foi um ponto interessante, dá para fazer talvez um paralelo ali, que ao que parece, ainda não ficou muito claro, mas ao que parece, o poder especial do protagonista é justamente o fato de que ele se torna mais forte quando ele abre mão de ser o centro das atenções. E então ele está crescendo no momento em que ele faz os outros crescerem. Então ele meio que cria uma linha contrária ao que está sendo criado pelo Blue Lock. E eu achei isso interessante, vamos ver como é que isso vai se trabalhar, mas eu acho que isso é o máximo que dá para fazer. Fora isso, eu vou dizer para vocês que eu achei Blue Lock um mangá meio comum até demais, sabe? Eu acho que ele... Eu falei no Twitter que o volume 2, por exemplo, em determinado momento dele eu tava com sono, porque cansava, sabe? Tava já repetindo e tava naquele negócio, não, porque vocês têm que ser egoístas, vocês têm que pensar só em vocês. E eu, cara, eu já entendi isso, vamos pro próximo passo. E eu acho que aí entra um dos pontos negativos, que pra mim é um dos principais pontos negativos de Blue Lock, que é o fato de que ele é longo demais, sabe? Ele já tá, se eu não me engano, com 14, 16 volumes no Japão. Ele sai numa revista semanal, então ele ganha bastante volume. Eu acho que deve estar na média dos 4, 5 por ano. Mas, cara, não tem por que ele ser tão longo, sabe? Não... ok, ele já botou uma linha de corte muito grande, são 300 garotos, então tem que ter 299 eliminações. Ele criou toda uma linha de escalas, então o protagonista está lá embaixo na pirâmide, ele tem que ir escalando, e ele tem que escalar muito para conseguir chegar onde ele precisa. Mas vai chegar num ponto que eu acho que vai ficar repetitivo. Eu vejo muita gente que lê o semanal e acha fantástico, diz que, nossa, Blue Lock tá arrasando, Blue Lock tá mandando muito bem. Eu tô curioso, sabe? Nesse ponto eu fiquei curioso de, poxa,
por que o pessoal tá amando tanto? Porque nesses 2 primeiros volumes me pareceu muito comum, me pareceu muito genérico. E eu vou dizer que já é um genérico quase negativo, sabe, pessoal? Eu falei sobre ser genérico várias vezes, sobre Shangri-La Frontier, sobre Namorada de Aluguel, Hell's Paradise, mas que ainda assim nos pegavam de algum modo. Blue Lock não, nem isso, sabe? Falta algo ali em Blue Lock. Talvez eu estava esperando demais, não sei, mas eu possivelmente ele tá nas minhas decepções desse ano, tá, gente? Eu já vou adiantar assim, eu acho que Blue Lock vai estar entre as minhas decepções porque foi bem frustrante. Eu tô num ponto que eu tô decidindo se eu vou continuar Blue Lock ou se eu vou talvez deixar acumular mais uns 3 volumes e comprar eles. Não sei ainda. Eu tô pensando seriamente se eu já não abandono nos 2 primeiros ou se eu dou mais uma chance daqui uns 4 meses comprando mais um punhado e fazendo uma maratona. Ele tem alguma coisa ali, mas não é nada muito, sabe? Mesmo a boa expectativa que eu tenha para ele, ainda assim não é uma expectativa tão grande. E aí a gente vai lembrar que os mangás subiram para R$ 37,90. E aí eu volto a pensar se, porra, R$ 37,90 Blue Lock? Não sei se vale a pena, sabe, pessoal? Sinceramente, não sei se vale a pena. Eu acho que, assim, uma das coisas que me incomoda mais nesses mangás com esporte é que eu gosto de esportes, tá, pessoal? Vamos começar por aí. Eu gosto muito de esportes, eu pratico esportes, eu jogo futebol, eu jogo basquete, eu pedalo, eu gosto de praticar esportes. Então, eu gosto muito dos mangás de esporte, sabe? Eu vibro com Slandunk, eu vibro com Haikyuu. Eu ainda não li Rio, mas eu quero ler. Eu tinha o sonho de poder ver, por exemplo, Diamond No Ace saindo aqui no Brasil, porque eu adoro beisebol. Por mais bizarro que pareça, eu gosto muito de beisebol. Mas os mangás com esporte, né, esses que pegam mais o poderzinho e ficam mais shonen, não me batem tanto. Por mais que eu goste um pouco de Kuroko, eles me desanimam um pouco, sabe? Justamente porque eu prefiro muito mais ver uma história coesa, uma história realista sobre o esporte do que ver um Battle Shonen. Porque se é pra ler um Battle Shonen de adolescentes presos numa academia de futebol, então eu vou ler um Battle Shonen normal, sabe, gente? Eu vou ler um mangá. Se é pra ler um Battle Royale, eu vou ler o Battle Royale, né? Ainda vamos ter vídeo de Battle Royale aqui no canal, porque eu gosto muito. Eu ainda não decidi se eu vou fazer do livro ou do mangá, mas talvez eu faça dos dois, quem sabe. Eu adoro Battle Royale. Mas eu acho que é esse o ponto que eu quero trazer pra vocês, sabe, gente? Blue Lock, pra mim, ele me parece tentar pegar um pouco de tudo e no fim não pegar nada, sabe? Ele tenta ser um mangá de esporte, ao mesmo tempo ele tenta ser um Battle Royale, ele tenta ser um shonen de lutinha, e no fim ele pega rasamente todos eles e não é um mangá de nada, sabe? Ao menos pra mim foi isso, foi essa a minha sensação. Ele, falei antes, ele provavelmente vai estar nas minhas decepções esse ano, porque eu achei bem mais fraco do que eu esperava. Felizmente a gente ainda tem mais 2 mangás de futebol para chegar, né? Quem sabe um deles não salva o nosso ano aqui futebolístico. Bom, pessoal, esse é Blue Lock, tá? Saindo pela Panini, tá em publicação ainda no Japão, vai ser longo, eu acho que passa dos 20 volumes com certeza. E ele é mensal, tá? Mensal e vai ser reajustado, vai subir para R$ 36,90, R$ 37. Vou botar aqui o novo preço certo. Então, pensem muito se vocês acham que vale a pena, tá? Eu particularmente acho que tem coisas melhores no mercado de mangás, tá? Então, tentem dar uma chance para outras coisas em vez de Blue Lock. Se vocês querem algum mangá de futebol, deem uma chance para esse que está vindo pela JBC, né?
Eu acho que talvez esse vai ser mais interessante. Bom, por hoje é isso. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixem seu like, compartilhem, comentem o que vocês acham de Blue Lock, vocês leram, e comentem sobre a Copa, pessoal, né? Vocês assistiram antes ou depois do jogo do Brasil? Deu bom? Torcemos que sim, né? E deixem seu palpite, quem é que vai ganhar a Copa esse ano? Eu vou ser bem honesto, por mais que eu torça pro Brasil, eu acho que vai ser a Inglaterra. Mas eu ainda estou otimista, eu acho que o Brasil tem um time muito bom esse ano e dá para, quem sabe, vir o Hexa, né, atualizar essa estrela aqui. Bom, por hoje é só. Na próxima terça a gente está de volta e a última terça de novembro vai ser o quê? Maratonando. Então voltem aqui para a gente falar mais um pouquinho de Fairy Tail. Até lá, pessoal!